Quando nos convidaram, a OFRE nos convidou à Associação Portuguesa para virmos aqui, com o desafio de falar sobre o enquadramento constitucional das Forças Armadas, e, portanto, isto, quando me calhou a minha tarefa de vir representar a Associação, foi uma oportunidade para ir repescar em muitas matérias que eu, sinceramente, nunca tinha pensado muito no tema. Eu sou mais de outras áreas, das finanças públicas, da economia, mas foi de facto uma oportunidade de ir visitar uma série de temas que de facto nós temos, por vezes não prestamos atenção devida. Mas, e quando nos disseram falar sobre o enquadramento constitucional, da Constituição de 76, eventualmente nas constituições não democráticas, atendendo aqui só para fazer uma delimitação, atendendo ao tempo que nós temos para falar, nós tentaria falar um bocadinho do enquadramento constitucional das Forças Armadas na Constituição de 76, em particular depois, após a revisão de 82, e sempre que possível fazemos algum contraponto com a Constituição de 33. Nós já vamos em Portugal com 6 diplomas constitucionais e, portanto, se começássemos em 1822 a falar, não havia espaço, não havia tempo, se calhar, para mais nenhuma intervenção, para além de ser altamente fastidioso para todos nós. E como isso vamos, então, é este mais ou menos o nosso âmbito. Só uma ou duas precisões. Entre aquilo que é o enquadramento constitucional, nós talvez tenhamos de ter atenção que pode haver alguma diferença entre aquilo que é a letra da Constituição e aquela que é a prática constitucional. Eu gosto sempre de dar este exemplo porque todos nós sabemos que a Constituição de 33 regeu uma ditadura durante 48 anos, mas tinha logo no seu artigo 8º dizer, sem a menor dúvida, que constituem direitos e garantias dos cidadãos, por exemplo, a liberdade de expressão ou a liberdade de reunião e de associação. Isto no artigo 8º. E nós poderíamos começar a olhar para isto e ficarmos muito contentes com a letra desta Constituição. Claro que depois havia mais algumas normas, que esta liberdade de opinião só pode ser exercida se não perverter a opinião pública, mas temos de ter muita atenção entre aquilo que é a letra da lei e aquilo que é a letra da lei constitucional e depois o que é a prática efetiva constitucional. E, portanto, nós vamos ter atenção ao que diz a Constituição, ao enquadramento das Forças Armadas, mas depois teremos, talvez mais para o fim da intervenção, alguma atenção àquela que tem sido a prática. Finalmente, eu até porque depois vai ser abordado noutras partes do painel, só muito esporadicamente falarei da relação entre as Forças Armadas e órgãos de soberania, portanto, do enquadramento que há no relacionamento com órgãos de soberania. Dito isto, que é o típico das pessoas que dão aulas de Direito, que é fazer um enquadramento e só depois é que entramos na matéria, só para nos precavermos, dizer, não, eu não falei disso porque o meu âmbito era muito mais limitado. Quando nós falamos de enquadramento constitucional, o primeiro pressuposto que temos é que, de facto, existe um enquadramento constitucional. Porque poderia não existir, poderia a matéria respeitante à defesa nacional das Forças Armadas estar subtraída das matérias constitucionais. Não é o caso e na Constituição de 76 há, de resto, um título exclusivo, são 4 artigos, respeitantes à defesa nacional. Assim como havia também, de resto, na Constituição de 33, um título também destinado à defesa nacional. Em termos de extensão, eles são relativamente semelhantes, mas depois veremos que existem enormes diferenças. Portanto, o enquadramento constitucional faz-se na Constituição de 76 entre os artigos 273 e 270 e 276. Este regime que nós falamos é da versão atual da Constituição, que, como vos disse, sofreu uma revisão profunda em 1982, com a extensão do Conselho de Revolução e toda a reformação que houve destas matérias, e, portanto, mas desde 82 é um enquadramento relativamente estável, tirando em 97, que houve a questão da introdução daquelas referências às missões de paz e humanitárias que foi introduzida. Dito isto, é bastante claro que
as Forças Armadas estão incluídas na estrutura democrática do Estado e que, portanto, este conceito de defesa nacional, que não se confunde com o conceito de defesa militar, como veremos, há uma vertente da defesa nacional que é assegurada militarmente pelas Forças Armadas e que esse desempenho dessa defesa militar tem que respeitar a ordem constitucional das instituições democráticas, ou seja, não se subtrai a todos os princípios, a todo o enquadramento constitucional que rege todas as outras partes da administração pública. O facto de as Forças Armadas estarem sujeitas a estes princípios constitucionais, às instituições democráticas, tem determinadas consequências. Duas vertentes, desde logo. As Forças Armadas são um instrumento do Estado Democrático, não é? Por outro lado, orgânica e funcionalmente, elas têm que obedecer aos princípios fundamentais da Constituição. Ou seja, aquilo que é o direito militar, a vertente jurídica militar, não se pode sobrepor à Constituição. Não é autónoma deste. Não existe. A esfera militar, neste particular, não se subtrai aos princípios que são os da esfera civil. E, portanto, quando nós olhamos do meu ponto de vista, quando olhamos para estes artigos, em particular do título 10º, nós vemos que há, em todo este enquadramento constitucional, um apontar da Constituição de 76 para um sentido de democratização das Forças Armadas. Vamos ficar com este ponto aqui pendente, a democratização das Forças Armadas, que eu acho que parece-me que é o pano de fundo que está subjacente à Constituição de 66, é este caminho para a democratização das Forças Armadas. Mas voltaremos lá mais para o fim da apresentação. Antes ainda, talvez, para vermos o ordenamento, nós temos que respigar alguns princípios que definem o nosso enquadramento constitucional. O primeiro já foi aqui de resto falado, é a questão da subordinação das Forças Armadas ao poder civil, que tem determinadas consequências, que não são surpresa para ninguém, que é o de que as Forças Armadas em si mesmas não são uma manifestação, não são um órgão de manifestação da vontade política do Estado. Os órgãos das Forças Armadas são executantes de uma determinada política determinada noutras esferas. E, portanto, o ordenamento militar tem que estar conforme à Constituição. Não é? A hierarquia e a disciplina interna inerente às Forças Armadas tem que se adequar àquele que é o ordenamento constitucional. A hierarquia militar não está subtraída ao espaço da Constituição, não está subtraída ao espaço constitucional. O que não põe em causa, naturalmente, características particulares do serviço militar, de acordo com o princípio do comando. Mas esse princípio do comando não é incompatível com a inclusão do mesmo no âmbito da Constituição. Dito isto, as restrições que, por força da condição militar, existem aos direitos, às liberdades e às garantias dos profissionais militares são, no meu ponto de vista, só são aceitáveis, elas existem, mas só são aceitáveis se forem indispensáveis à realização dos objetivos da defesa militar, que é a função das Forças Armadas. Portanto, essas restrições são naturais, é natural que existam, fruto do comando, mas são aceitáveis se forem indispensáveis ao exercício da defesa militar e exercidas com base em proporcionalidade. Não é? Do meu ponto de vista, a restrição a direitos, liberdades e garantias dos profissionais militares a existir tem que ser feitas de forma proporcional e na medida em que sirvam para a prossecução desta finalidade que é a defesa militar. E este é um pano de fundo que nós temos, que eu pelo menos manteria. Dois ou três princípios ainda muito rápidos. A natureza administrativa das Forças Armadas. As Forças Armadas aparecem no âmbito da administração pública, o que não quer dizer que as Forças Armadas sejam um instrumento do Governo.
As Forças Armadas não são um instrumento do Governo, estão inseridas na administração pública, mas aí, nesse particular, a Constituição é relativamente clara: as Forças Armadas estão ao serviço do povo, não estão ao serviço do Governo. E, portanto, um último derradeiro detalhe é a inclusão da profissão militar, a questão da natureza laboral, a questão da natureza do vínculo dos militares é uma natureza que se aproxima da natureza laboral. Portanto, estes são os grandes princípios que me parece que estão subjacentes. Eu veria, ainda só com mais detalhe, dois ou três aspectos, e aqui sim conseguimos fazer algum contraponto com a Constituição de 33. Ora bem, a defesa do artigo 273 da nossa Constituição de 76, da Constituição Democrática, fala de defesa nacional, e o paralelo era precisamente também o artigo 53 da Constituição de 33, que também assegurava a defesa nacional. Claro que isto é um princípio subjacente a qualquer um Estado que se queira independente, tem uma decorrência que é um princípio de defesa nacional, portanto, de defesa das fronteiras. É só relevante para fazermos algumas distinções. Defesa nacional não se confunde com segurança interna, por outro lado, defesa nacional não se confunde com defesa militar. A defesa militar é um subconjunto da defesa nacional. Dentro da defesa nacional há uma vertente que é a defesa militar, e essa sim é assegurada em exclusivo pelas Forças Armadas. O que aqui já é um contraponto muitíssimo relevante com a Constituição de 33, na qual se previa que as Forças Armadas tinham precisamente também manutenções de ordem pública, de ordem e paz pública. Portanto, já havia aí é completamente diferente. Nós, quando olhamos para as Forças Armadas, estamos a pensar sempre em segurança externa, enquanto na Constituição de 33 havia manutenção de ordem interna. Sobre o Conselho Superior de Defesa Nacional, podemos falar depois, mas para este desenvolvimento não me parece que seja muito relevante, até tem essencialmente a ver com a relação entre órgãos de soberania, como é que há diferentes esferas de influência da Presidência, do Governo, como é que tudo isso se conjuga no âmbito do Conselho de Defesa Nacional, e, portanto, passávamos mais rapidamente para o artigo 275 da Constituição. Que é muito claro ao dizer que é às Forças Armadas que incumbe a defesa militar. Isto tem determinadas consequências. Se às Forças Armadas incumbe a defesa militar, isto quer dizer que as Forças Armadas não esgotam as tarefas de defesa nacional. E nós poderíamos arranjar alguns exemplos de esferas de defesa nacional que não são de defesa militar. Por outro lado, as Forças Armadas também não devem ter influência na segurança interna, exceto naqueles casos de estado de sítio, devidamente declarados e por aí. Mas, por outro lado, a defesa militar também é uma prerrogativa exclusiva das Forças Armadas. E, portanto, é dentro deste quadrante todo que nós temos que ter isto em consideração, o que é, mais uma vez, para fazer o contraponto, diferente do que estava na Constituição de 33, em que, de facto, se previa a defesa externa, mas também havia um artigo 56, em que havia aqui alguma abertura para o Estado promover instituições civis que tenham por fim adestrar e disciplinar a mocidade, em ordem a prepará-la para o cumprimento dos seus deveres. Hoje em dia é totalmente impensável haver a promoção de milícias, de grupos paramilitares, que, em paralelo às Forças Armadas, tenham as funções de defesa. E quando digo impensável, é na letra. Okay? Eu vi assim uns esgares, e então vamos sempre ter do pano de fundo a minha primeira asserção, nós estamos a falar da letra também. Mais dois aspectos relevantes. As Forças Armadas estão reservadas aos cidadãos nacionais, naturalmente, e também ao princípio da unidade. Só pode haver no território só há umas Forças Armadas, independentemente depois da divisão por ramos, sempre de diferentes ramos. As Forças Armadas são forças do Estado e, portanto, não pode haver
grupos militares ou paramilitares de uma determinada região, de um determinado município, de uma determinada autarquia. Isso é totalmente impensável ao abrigo da Constituição. No caso em que é exatamente a mesma solução da Constituição de 33, diga-se de passagem, o que também não é surpreendente. Avançando, número 3 é um princípio fundamental, obviamente a subordinação das Forças Armadas o dever de obediência das Forças Armadas, portanto a subordinação das Forças Armadas ao poder civil. Ou seja, as Forças Armadas não podem constitucionalmente atuar por iniciativa própria, não têm um poder de iniciativa própria, nem devem obedecer a órgãos que sejam constitucionalmente incompetentes para formar a sua vontade. Naturalmente, há uma teia de relações que se estabelece entre o Presidente, a Presidência, que é o Comandante Supremo, a Assembleia da República, que legisla sobre as bases, e o Governo, que é o topo de hierarquia da administração pública incluindo da administração militar. Portanto, toda esta teia pode, por vezes, ser difícil de destrinçar, mas a verdade é que há uma obrigação de subordinação. Outros princípios relevantes são, obviamente, a subordinação ao povo, não é? Portanto, as Forças Armadas estão ao serviço do povo, o apartidarismo e uma ideia também de neutralidade e de imparcialidade, portanto, não colocar nunca a arma ao serviço de qualquer intervenção política. É claro também hoje em dia, após a revisão constitucional de 97, a possibilidade das Forças Armadas atuarem fora do território português em contexto que não de guerra, portanto, em cumprimento de compromissos internacionais e em termos de missões humanitárias, portanto, enfim, aqui nós temos que ver algumas diferenças que existem face àquilo que existia na Constituição de 33, mas que são de assinalar. Ora bem, as Forças Armadas estão ao serviço da pátria, não estão ao serviço do Estado, não estão ao serviço da República, não estão ao serviço da nação. Um grande contraponto com a anterior Constituição, em que havia aí esta ideia de nação. No caso, as Forças Armadas estão ao serviço da pátria. Portanto, o serviço militar é um instrumento da pátria. O serviço militar é esse que deixou, como sabemos, de ser obrigatório a partir de 97, é um contraponto também com a Constituição de 33, que nunca retirou a questão do serviço militar obrigatório. É tendencialmente, o serviço militar não é surpresa que seja um serviço armado, mas podendo haver depois situações excepcionais, de cumprimento de serviço cívico, em substituição, tudo isso. Uma norma muito curiosa é a questão da limitação de direitos em função do incumprimento de deveres militares, em que a norma que temos na atual Constituição é quase ipsis verbis a norma que estava na Constituição de 33. Portanto, esta aceitação de limitação de direitos civis em função do incumprimento de deveres militares. Naturalmente, nós temos que cotejar isto com outros princípios e esta limitação de deveres há de ser feita de forma... esta limitação de direitos por incumprimento de deveres há de ser feita de forma proporcional, caso contrário seria uma violação de direitos fundamentais, mas fica essa norma. Finalmente, mesmo para terminar, vamos tentar passar um bocadinho, passando da letra agora assim mais para a prática, e vamos tentar recuperar aquele tema que eu tinha falado no início, que me parece que é o pano de fundo da Constituição de 76 e do enquadramento, que é este apontar no sentido da democratização das Forças Armadas. E, portanto, cumprindo a Constituição, democratizando. O que é que a democratização das Forças Armadas não é? Penso eu, não é. Não é que os órgãos superiores sejam formados por sufrágio, ou que a vontade dentro dos órgãos seja de alguma forma sufragada, ou que os princípios da obediência e da subordinação, que são características particulares da organização castrense, que sejam colocados em crise. Eu julgo que não é esse o sentido da democratização. A democratização não me parece
submeter determinadas esferas simplesmente a votações, a sufrágio. Mas parece-me que sim, que noutro sentido, é termos a consideração de que os militares, por o serem, não deixam de ser cidadãos. Okay? E que, portanto, quando nós olhamos aos privilégios, mas também às liberdades individuais dos militares, estes não podem estar em oposição ao regime constitucional. Porque não é por serem militares que deixaram de ser cidadãos, e portanto o regime constitucional continua-lhes a ser aplicável, nomeadamente na questão do trabalho subordinado que existe. E portanto, olhar à dignidade dos militares obriga a que sejam reconhecidos aos mesmos, portanto aos militares, os direitos, as liberdades e as garantias dos demais cidadãos, salvaguardada naturalmente questões de defesa externa. E reconhecer que, do meu ponto de vista, que a hierarquia militar não é um valor absoluto que defina integralmente tudo aquilo que é a condição militar. Que o comando, que também o comando militar, porque não está eximido daqueles que são os princípios constitucionais, tem limites e que não é um poder discricionário, mas que é um poder discricionário que conhece os limites que a Constituição impõe. Ou seja, que a Constituição não reconhece como princípio da organização militar a simples subordinação dos inferiores aos superiores. Que existem que este princípio da democratização obriga a vermos isto de uma forma mais aprofundada e, portanto, que a subordinação do inferior ao superior hierárquico não é o único fundamento da disciplina da organização militares. Admitamos que este princípio de democratização introduzido pela Constituição é uma questão nova, desafiante, complexa, polémica, eventualmente. Mas que as opções do legislador constitucional, do meu ponto de vista, não podem não sair da letra da lei, não podem estar limitadas a estes livrinhos e têm que passar para a prática, seja para a prática da lei infraconstitucional, seja para a prática diária, para a realidade concreta dos militares. Por exemplo, não é? O tardio reconhecimento das associações, do associativismo militar, não é? A Constituição é a mesma, mas o associativismo só foi reconhecido muito tardiamente e a Constituição é a mesma. O reconhecimento, ou melhor, talvez a luta e a conquista desse direito ao associativismo. E, portanto, esta democratização das Forças Armadas implica, e com isto vou mesmo terminar, implica, numa vertente mais propositiva, penso eu, que haja uma forte preocupação com as condições disponibilizadas às Forças Armadas para o desempenho da sua missão, condições de pessoal, de armamento, de equipamento, não é? E quando nós vemos essas diferentes vertentes, temos que ter em consideração que os equipamentos têm que ser os necessários para a missão que é atribuída e que não é definida pelas Forças Armadas, que é definida noutras esferas, mas que é executada pelas Forças Armadas, que esses equipamentos têm que ser adquiridos, têm que existir, mas com sustentabilidade também, porque não dizê-lo, não é? Não vale a pena ter hoje um equipamento mais acessível do mundo se ele não é sustentável amanhã, não é? Não vale a pena ter o melhor Ferrari na garagem, não é? Ter em consideração que determinados constrangimentos financeiros degradam a condição militar, não é? E que quando nós vemos que num contexto em que a exigência colocada às Forças Armadas para o desempenho de múltiplas tarefas, nomeadamente, muito recentemente, as de proteção civil, se coloca as Forças Armadas perante circunstâncias em que acabam talvez a suprir falhas que são da administração civil, dispersando meios, dispersando recursos, sem que sejam colocados à sua disposição equipamentos e outros que sejam mais relevantes. Isto é respeitando também, em conexão com este aspecto do vertente interno, nós temos que ter em consideração que a missão constitucional das Forças Armadas é a defesa nacional e muitas vezes, e talvez crescentemente, as Forças Armadas são muitas vezes subalternizadas a interesses externos, com missões que
ultrapassam, seja na esfera da NATO, da União Europeia ou outras, que podem ultrapassar estas realidades. Para terminar, é mesmo para terminar desta vez, nós, embora tenhamos aí muitas tardes para terminar, depois, para terminar, condição derradeira, penso eu, também para a democratização das Forças Armadas, tal qual ela é reclamada ou imposta pela Constituição. São a questão das condições das condições do pessoal militar. O efetivo tem que ser adequado à missão, não é? Os efetivos têm que estar de acordo com aquilo que se nos exige para fazer. A questão das carreiras tem que ser tidas em conta, não é? A questão das carreiras, das progressões, dos congelamentos, os descongelamentos. As questões dos regulamentos de avaliação, que têm que ser objetivados, têm que ser baseadas em critérios objetivos. As questões de políticas de pessoal, não é? Em que há muito desfazamento, em que para deveres acrescidos há direitos diminuídos, e isto parece gerar algum contrassenso, deveres acrescidos e direitos diminuídos, e que isto, para entroncar, por exemplo, na questão dos reconhecimentos dos direitos sindicais dos militares, com o nome que se dê às associações representativas ou aos direitos sindicais, são questões que eu, do meu ponto de vista, a Constituição, por exemplo, não limita este direito. Acho que haverá algum caminho a percorrer nesta área, já a nível europeu, o reconhecimento de alguns direitos, admitindo que é uma situação bastante complexa e que é nova e que exige muita reflexão. A verdade é que parece-me que há muito lastro já de discussão sobre estas matérias e que caberá dar novos passos nesta matéria, se for esse o entendimento. Disse. Muito obrigado.